Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui gravar esse vídeo para trazer algumas reflexões a respeito da importância do coletivo para o processo individual e vice-versa, né? A importância do individual no processo coletivo, né? Então, para começar a falar a respeito disso, eu queria contar um pouco a respeito daquelas histórias que talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, de crianças que são encontradas na floresta, né? Então, por exemplo, eu li uma história a respeito de um menino que foi encontrado na França alguns anos atrás. Ele tinha 11 anos e ele estava convivendo com lobos, né? Então ele havia sido adotado por uma loba, né, na ocasião. Ninguém sabe há quanto tempo ele vive com os lobos, o que aconteceu, de onde ele vem, quem são os pais reais da criança, né? Mas o fato é de que a criança estava realmente totalmente adaptada ali ao ambiente, né, dos lobos, e fisicamente ela estava totalmente adaptada também. Então era um menino e ele caminhava sobre os 4 membros, né? Ele não conseguia caminhar apenas, né, usando os pés, então ele caminhava de 4. Ele reagia como lobo, ele desenvolveu presas de maneira, né, os dentes dele foram desenvolvidos de maneira diferente, até porque ele precisava deles para se alimentar, né? E de repente aí os cientistas acharam ele na floresta, levaram para um ambiente de laboratório para fazer algumas pesquisas, tentaram readaptar ele à nossa sociedade, né? E na verdade foi um fracasso, porque a criança não conseguia aprender, né? Assim, ele inclusive relutava muito contra isso, né? E então, assim, intelectualmente, fisicamente falando, essa criança teria toda a condição de se adaptar à nossa sociedade, ou seja, se a criança tivesse crescido no meio de seres humanos, né? Talvez ele estivesse aqui neste momento gravando esse vídeo para vocês. Mas a questão é que, como ele foi privado da convivência com o ser humano e como ele conviveu pura e simplesmente com o lobo, ele então se adaptou àquele ambiente e ele vivia como um lobo no meio dos lobos, né? Então, me veio também a questão da reflexão de que o bebê humano, né, é o bebê, o recém-nascido, que mais depende dos seus pais para sobreviver, né? Então, existem alguns animais na natureza que logo que nascem, eles já são obrigados a sobreviver, né? Então, já existe aquela questão da luta pela sobrevivência. Assim que nascem, né, eles já nascem, por exemplo, os sapos, eles nascem na forma de girino e aí eles já aprendem a se virar, a sobreviver. Ou as tartarugas, né, marinhas, por exemplo, que elas saem do ovo e elas já correm para o mar e elas já sabem sobreviver, né? Assim como existem outros animais, principalmente mamíferos, que ficam com a mãe durante algum tempo, a mãe ensina a caçar, a mãe ensina a sobrevivência, né? E depois esses filhotes saem aí para o mundo, né? E, aliás, essa questão dos animais me trouxe uma outra reflexão, mas eu vou deixar para um outro vídeo, para um outro momento, para não dar muito foco do que eu estava pensando para esse aqui, né? Mas o bebê humano não, né? No caso, esse menino foi adotado por lobos, mas muito provavelmente não, assim, se ele tivesse sido abandonado em qualquer local e ele não tivesse sido encontrado por animais, nós não sabemos o que aconteceu, né? Mesmo porque o menino não consegue falar, ele não consegue se comunicar. Mas se ele tivesse sido largado na floresta sem o cuidado de ninguém, ele teria morrido, né? O bebê humano não tem condições nem de se movimentar, né? Aquele bebezinho recém-nascido muitas vezes não consegue nem quando, né? Não tem aquelas histórias da criança que vomita, ela não consegue nem virar o rosto para não sufocar, né? Para conseguir respirar. Então o ser humano depende muito de cuidados de um adulto, né? E aí, pensando nessa questão, vem a questão da sociedade, né? De que o ser humano vive em sociedade, que ele aprende as coisas através do convívio um com o outro, né? Então, hoje em dia, a posição em que estamos hoje, tecnologicamente, por exemplo, falando, né? Foi um acúmulo de conhecimento que foi passado de geração para geração
e hoje nós estamos aí na era tecnológica. E isso se deve ao fato de que, né, graças às pessoas que foram desenvolvendo a tecnologia para que estivéssemos neste momento, neste ponto tecnológico, né, de desenvolvimento tecnológico. E se a gente pesquisar na história, a gente vai ver que não poucas vezes muitas invenções foram criadas simultaneamente, né, em diferentes lugares do mundo. Então, por exemplo, a gente sempre ouviu falar que quem inventou o avião aqui no Brasil, né, foi Santos Dumont. Mas nas escolas nos outros lugares do mundo, eu fiquei surpresa ao saber que, na verdade, nunca ninguém ouviu falar de Santos Dumont. Né? Falam que quem inventou o avião foram os irmãos ingleses, os irmãos Wright, se não me engano, e as pessoas não ouviram falar de Santos Dumont. Mas, pesquisando um pouco mais, né, a respeito, por exemplo, da questão da invenção do avião, a gente vai ver que Santos Dumont e os irmãos Wright inventaram um avião praticamente ao mesmo tempo. Só que em lugares diferentes do mundo, onde a comunicação não era tão fácil, comunicar um lugar com o outro, né? Então, assim, não existiu a comunicação, porém eles fizeram a mesma invenção praticamente simultaneamente. O que faz pensar que existe ali uma consciência coletiva, né? E de que a ideia da aviação, a ideia de voar, nasceu junto em partes diferentes do mundo. Existe uma experiência que fizeram, eu não sei precisar onde, mas era a respeito de macacos de uma determinada raça, que eu não sei, em uma ilha, e que eles davam peixe para os macacos comerem, né? E aí esses macacos, aliás, peixe não, desculpa, batata, né? Eles davam batata para os macacos comerem, e aí um dia um macaco, sem querer, derrubou a batata dele na água do mar, e aí ele percebeu que a batata salgada ficava mais gostosa. E aí automaticamente os outros começaram a fazer isso também, sem comunicação. E numa ilha que não tinha comunicação nem visual entre os macacos dessa outra ilha também começaram a fazer a mesma coisa. O que indica também que existe uma consciência coletiva, que nós estamos ligados através de uma consciência coletiva, né? E aí outra coisa que veio com relação, né, ainda falando um pouco daquela questão do espelho, de reconhecer no outro que nós mesmos somos, né, tem a questão também de que um grupo, né, consegue enxergar um todo maior do que uma única pessoa, né? Por quê? Porque nós temos pontos de vista diferentes por causa da nossa educação, por causa de todas as experiências que vivemos na vida, né? Então, eu encaro as situações de maneira diferente, até mesmo do que, por exemplo, o meu irmão, que cresceu junto comigo, né? Então, uma vez eu propus um exercício, que era um exercício de, por exemplo, em volta, né, num círculo, ao redor de um vaso, que cada pessoa, de onde estivesse sentado, descrevesse o que estava vendo, né, do vaso. Então, eu aqui, do meu ponto de vista, eu descrevo o vaso, né? Além da questão física, ou seja, além de eu estar fisicamente, por exemplo, do lado, vamos supor que seja um vaso colorido, do lado onde o vaso seja vermelho, e a minha pessoa que está do meu lado consegue enxergar o vaso de um lado onde o vaso seja azul. Além dessa questão física, tem a questão também da percepção, né, do que eu levo aqui dentro. Então, por exemplo, talvez eu me atente mais aos detalhes do vaso, eu me atente mais à parte decorativa do vaso, enquanto a pessoa ao meu lado vai prestar mais atenção na parte prática do vaso, por exemplo, vai perceber que não tem como segurar o vaso direito, que a boca é muito pequena para colocar água, enfim, tudo com a questão da percepção. E no final do exercício, cada pessoa descrevendo o vaso que vê diante de si, o grupo é capaz de formar uma imagem do todo, sem necessariamente ter que ter levantado do lugar para observar o vaso, né? E aí vem essa questão de como o grupo influencia o indivíduo e de como o indivíduo influencia o grupo, né? Então, quantas vezes, às vezes a gente chega num lugar e tá lá um grupo, sei lá, revoltado contra alguma coisa e tal, e a pessoa tá lá, né, todo mundo lá, né, descendo a lenha no assunto ou na pessoa e tal, e você chega com outra perspectiva, com aquela perspectiva do amor, aquela perspectiva da paz, da harmonia,
e mostra um outro lado da moeda e de repente já muda todo o astral, toda a energia, toda a ideia daquele grupo, né? Então, assim, o quanto uma pessoa não influencia o grupo e ao mesmo tempo, de repente eu chego naquela onda lá de paz, né? Nesse grupo onde as pessoas estão discutindo ou falando mal de uma outra pessoa e talvez eu entre na vibração deles e talvez eu também comece a falar mal daquela outra pessoa, né? Então, assim, existe uma influência muito grande do grupo no indivíduo, assim como existe uma influência do indivíduo no grupo, né? E aí, pensando nisso, vem a questão da responsabilidade de cada um de nós em um grupo qualquer, seja qual for o grupo, né? Então, imaginando, por exemplo, relacionando o conhecimento à luz, né? Então, vamos imaginar que estamos em um ambiente escuro, né? E que eu, de alguma forma, adquira algum conhecimento, seja ele qual for. E aí o meu conhecimento é representado por uma tocha que eu acendo, né? E aí todo mundo começa a adquirir esse conhecimento, as pessoas começam a acender a tocha na minha e tal, e de repente o ambiente está iluminado, né? Então a gente consegue enxergar todas as coisas, né? Então, será que se eu apagar a minha própria tocha, falar, agora já tem 50 pessoas segurando a tocha, eu não preciso mais segurar a minha, será que ia fazer alguma diferença? E ao mesmo tempo, será que as outras 49 tochas, né, fariam alguma diferença para iluminar o meu ambiente, né? E será que se todo mundo pensar assim, agora já tem algumas tochas acesas, eu não preciso mais segurar a minha tocha acesa, que diferença ia fazer no todo, né? Então, assim, aí vem a questão da responsabilidade individual para um grupo. Porque eu penso que a responsabilidade que a gente tem com a gente mesmo é única e exclusivamente de ser feliz, né? Mas, se a gente pensar que tudo que a gente faz influencia o grupo, o ambiente em que a gente vive, então a responsabilidade de ser feliz não é mais uma responsabilidade individual. É uma responsabilidade coletiva, porque é a minha contribuição para o grupo. É a única coisa que eu posso fazer, né? Então, assim, a gente fala tanto em altruísmo, em ajudar as pessoas e tal, e muitas vezes a gente quer ajudar e quer interferir no processo, né, de outras pessoas, da família da gente, por exemplo, que a gente gosta muito, mas a gente não percebe que a única maneira de a gente influenciar positivamente um ambiente é sendo feliz, né? Porque assim, quando a gente é feliz, a gente acende aquela tocha, né? E aí as pessoas começam a acender as tochas delas também, né? Porque elas começam a perceber que elas estão na escuridão. Então, olha só que interessante, né? Ser feliz deixa de ser um objetivo individual e passa a ser o único e verdadeiro altruísmo, né? Ajudar o outro através da nossa própria felicidade, né, gente? Então, assim, pensar que assim como o grupo influencia, né, assim como a sociedade influencia cada um de nós, nós também influenciamos o ambiente em que vivemos. E já que somos essa influência, já que vamos contribuir de alguma forma com esse grupo, negativamente ou positivamente, depende do que carregamos dentro da gente, então que seja positivamente, que a gente se esforce para, né, ter aquela questão do dom da palavra, de trazer sempre uma palavra boa para o grupo, mas além disso também de ser feliz e entender que essa é a única maneira de ajudarmos o todo, né, gente? É isso aí por hoje. Obrigada.